Gálatas capítulo 5, 16 até 26. Nós vamos fazer mais uma vez uma leitura desse texto na primeira pessoa. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, ando no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que eu não venha fazer o que porventura seja do meu querer. Mas se eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou sob a lei. Ora, as obras da carne elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais Paulo declara, como já outrora nos preveniu, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. E eu que sou de Cristo Jesus, crucifiquei a carne com as suas paixões e concupiscências. Se eu vivo no Espírito, ando também no Espírito. Não me deixo possuir de vanglória, provocando um ao outro, tendo inveja um do outro. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que isso também seja uma parte da nossa vida, porque nós estamos agora partindo daqui. E eu quero dar agora as últimas pinceladas do que significa Ministério de Libertação para vocês. Amém? Vamos orar. Eu sei que vocês estão cansados, mas eu quero a cooperação de vocês em oração, tá certo? E eu queria dizer uma coisa, a nossa equipe trabalhou, incluindo eu, até depois de meia-noite do horário anterior, ontem. E tem gente ainda trabalhando, e nós vamos trabalhar esta noite até esta hora. Nós não viemos brincar. E esta hora, este momento, vai ser muito importante, porque tudo vai depender do que vai acontecer depois de nós sairmos daqui. Senão tudo que nós fizermos aqui, irmãos, vão ser anulados. Compreende? Não são esses 2 dias. Aquilo que ouvimos foi tudo muito bonito, etc. Mas daqui para diante o que vai acontecer, isso que é importante. Tá certo? Vamos então orar. Pai, nós queremos entregar esses últimos momentos nas Tuas mãos. Senhor, os nossos irmãos vão ser enviados agora para o mundo, voltando para as suas igrejas, as suas casas. Lá é que eles vão enfrentar os principados e potestades, ó Deus. Estivemos, ó Pai, confrontando, falando, desmascarando, Senhor, comparando com a Tua palavra, mas é naquele lugar, é lá, Senhor, no mundo, é lá na sua igreja, é lá na sua família, que cada um dos nossos irmãos vão enfrentar a luta. E, Senhor, é lá que nós vamos precisar da Tua sabedoria, do poder, da autoridade.
Lá é que nós vamos precisar do seu discernimento. Ó Senhor, e lá é que nós vamos precisar da longanimidade, do domínio próprio. E Senhor, e lá é que nós vamos ter de exercitar a autoridade do Senhor Jesus. Lá é de que vamos ter de negar a nós próprios. E Senhor, crucificar a nossa carne. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora pedir para que o Senhor esteja ajudando-nos nesta concentração dos últimos momentos, para podermos entender e como atuar. Senhor Jesus, a partir daqui, em nome de Jesus nós queremos pedir. Continuamos amarrando os principados e potestades que lutam na área da mente para nos distrair, e também, Senhor, principados e potestades que maximizam o nosso cansaço natural, inclusive o calor natural, Senhor Jesus, para nos distrair. Mas queremos pedir agora, Senhor, que o Senhor nos renove nas nossas forças, incluindo a mim, Senhor Deus. E queremos pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, repreendemos e amarramos, ó Pai, toda distração, todo cansaço, todo sono, em nome de Jesus. E também a vontade de querer sair correndo daqui. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e queremos pedir para que até o fim possamos estar aqui, Senhor, especialmente para podermos aprender e orar juntos a oração de guerra espiritual. Obrigada, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Estava aqui, caixa de lenço. Irmãos, como eu disse, nós vamos partir daqui, nós vamos voltar para as nossas casas, nós vamos enfrentar a realidade. E tudo vai depender daquilo que nós vamos decidir aqui. O que fazer? Lembra daquela história daquela senhora? Aquela senhora que tinha depressão? Depois da sua oração, eu tive lutas, mas eu tive que perseverar, permanecer firme. Sabe por quê, irmãos? Depois de nós renunciarmos e muitas vezes confrontarmos, repreendermos e de expulsarmos, o que a palavra de Deus diz que os demônios fazem? O que ele diz na palavra de Deus em Lucas? Eles saem da casa, vão para o lugar árido, para procurar um lugar de descanso, depois eles voltam para ver como é que está a casa antiga, certo? E eles chamam os nossos corpos, olha, os demônios precisam dos corpos humanos e precisam de corpos de animais para se expressarem. Eles fazem questão de usar os nossos corpos, compreende? Então eles chamam os nossos corpos de nossas casas. Ele volta a casa antiga. Quantas vezes a gente ouve falar, o demônio fala, eu não saio daqui, é minha casa, é minha casa. Então eles voltam à minha casa, a casa deles, para ver como é que está. E o que a Bíblia diz, vê limpa, ornamentada e vazia. Então, o que ele faz? Volta para aquele lugar, chama os seus amigos, venham, trazem mais 7. O estado posterior é pior do que o primeiro, o anterior. Não é isso que a palavra de Deus diz? Agora, e quem limpou e encheu? Eles voltam? Voltam, claro, voltam. Voltam para perturbar, para dizer assim, escuta aqui, não era nada disso que você está pensando. Você está dizendo que você foi liberto? Que os seus problemas foram resolvidos? Que é nada.
olha esses sintomas. Então eles começam a contar uma série de coisas. E é verdade, eu tenho esse sentimento, eu tenho esse pensamento, e nós caímos na conversa deles. Compreende, irmãos? Então é muito importante a nossa consideração agora. Mas antes de falar sobre isso, eu quero rapidamente passar para vocês o que é Ministério de Libertação, para ver o que nós fizemos até aqui. Fizemos um estudo sobre a situação brasileira, religiosidade brasileira, foi? Depois falamos sobre feitiçaria inclusive evangélica, idolatria, inclusive idolatria evangélica. Falamos, não é? Fizemos a renúncia. Depois viemos com o estudo sobre Satanás e seus demônios, foi isso? Não é? Depois nós viemos aqui fazendo estudo sobre a autoridade do crente, e que a libertação é no nível de indivíduo, nível de cidade e nível de a igreja. E depois nós viemos falando sobre endemoniamento, o que é endemoniamento, e nós exploramos muito bem as razões, as causas, como é que os demônios penetram, quais os pecados. Nós fazemos questões para que o pessoal entenda. E fizemos isso, e fizemos estudo agora também de maldição familiar. E a Lilian deu o testemunho dela. E ela falou sobre as contrafações, como Satanás imita as coisas do Senhor. E Deus agora tem guiado a Lilian realmente para mostrar a nós o perigo de todos esses cursos que se fazem por aí, em nome da pró-vida, em nome do desenvolvimento do potencial humano, da conscientização. Está tudo ligado com pró-vida, está ligado com a nova era. Tá certo? E consciente ou inconscientemente, muitos de nós abrimos esses pontos vitais das nossas vidas. Eu descobri que eu abri. Porque eu fiz as minhas visualizações também. Eu, na minha busca de Deus, eu fiz algumas visualizações. E fui lá, nós nos ministramos entre a equipe. Eu falei, olha irmãos, eu quero a oração de vocês hoje. E pedi para que fechasse os meus pontos vitais. Sabe, porque com as visualizações nós fazemos, sem querer fazemos isto. Compreende, irmãos? Então Deus está nos levando. E eu fiquei tão feliz hoje, um dos elementos da nossa equipe dizendo, Neuza, o irmão da Nigéria, falando em intercessão, ministério de intercessão, ele trouxe deu a base bíblica desses pontos vitais, 7 pontos vitais. Eu fiquei feliz, porque nós estamos aprendendo essas coisas na prática. Agora alguém está de outro lado do mundo, está descobrindo na palavra e trazendo para nós, e nós vamos trazer e vamos compartilhar também com a igreja. Vocês estão entendendo? Nós estamos caminhando, estamos aprendendo. Quem sabe daqui a um ano, no Ministério de Libertação a gente tenha qualquer, ou no Seminário de Batalha Espiritual, a gente tenha qualquer outra coisa, porque 2 anos atrás nós damos mais ou menos as coisas básicas iguais, mas vamos acrescentando porque aprendemos coisas. Porque vemos que estamos lutando com demônios, de repente o demônio está no corpo, está fora do corpo, está controlando e teleguiando as pessoas. Compreende, irmãos? Né? Agora, então, o que nós fizemos? As orações que nós fizemos a oração da renúncia, foi? Né? Essa foi a tônica e quebra das maldições. Mas irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. No Ministério de Libertação, se você não leva a sério a confissão do teu pecado, você está perdido. Por isso que nós levamos muito, muito sério a questão da confissão. Sabe o que aconteceu conosco, a igreja evangélica? Nós viemos num contexto de igreja católica, onde havia exploração da confissão auricular, certo? Havia confissão verbal, a pessoa, o padre ouvia, havia abusos disso. Então a igreja evangélica suprimiu a confissão. Você confessa para Deus, aceita Jesus, confia nele, entrega a tua vida para Jesus, e não fazemos estudos sobre confissão. Não confessamos a ninguém. Você confessa sozinho para Deus, você se autoconfessa e você auto-engana.
você fez milhares de coisas erradas no passado, você passou uma água, a tua água, não a água santa, a tua água, nem foi o sangue de Jesus, e Satanás está segurando aquelas coisas. O que a palavra de Deus diz? Se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que significa andar em luz? Andar em transparência. Agora, eu não estou dizendo, tá bom, você que andou fazendo coisas, vem aqui à frente, conte tudo para a igreja, não. Mas Deus nos chamou para sermos sacerdotes, para ouvir a confissão dos outros, certo? Por isso Tiago diz: confessais os vossos pecados uns aos outros, para serdes o quê? Curados. Curados. Compreende? Por isso o Senhor disse: o que é mais fácil? O que é mais fácil dizer? Toma o teu leito e anda, ou perdoado te são os teus pecados. Entende? Esquecemos essa dimensão. Mas, irmãos, eu vejo às vezes pessoas que vêm às reuniões como estas, como se dopadas, completamente fora do ar, quase desmaiando. A pessoa fala: eu me envolvi com isto, fala das entidades, falam até da pró-vida, fala de não sei o que mais, e fala de um pecado. Isso eu nunca confessei para ninguém. Quando aquela pessoa confessa, alguma coisa começa a acontecer. Entende, irmãos? Agora, não há necessidade de você confessar a nós da equipe, porque nós não somos especialistas nesse sentido. Mas você pega o teu pastor, pega alguns irmãos que fazem o papel de sacerdote na tua igreja. Você pode confessar. E uma vez ouvida a confissão, você não vai comentar essas coisas para os outros, não. Enterra aquilo lá. Você não vai repetir mais aquilo lá. Amém? Em nome de Jesus. E outra coisa, queria dizer uma coisa. Olha, todos vocês são potenciais em ser guerreiros e ter o ministério de libertação. São ou não são? É claro, alguns têm um chamado mais especial, outros têm o quê? Uma habilidade maior, outros têm chamado para ensino dentro desta área. Mas todos nós podemos participar de alguma forma, né? Alguns terão mais experiência, alguns são neófitos. Por exemplo, na minha equipe eu não permito neófito. Eu já tive problemas. Depois eu descobri, a pessoa tinha uma maneira assim de comportar muito interessante. Depois eu descobri que ele era neófito. Eu tive uma dor de cabeça com essa pessoa, sabe? O neófito não, a palavra de Deus diz mesmo isso. E outra coisa, a palavra também de Deus diz: aquele que não sabe governar a sua casa, também não vai poder estar no ministério de batalha espiritual. Sabe? Porque nós temos que fechar todas as brechas das nossas vidas, para que o diabo não entre, não tenha lugar para atrapalhar. E nós tivemos que pedir afastamento de algumas pessoas. Um, porque é neófito. Outro, porque tem problemas na família, não sabe governar a família, não sabe resolver os seus problemas familiares, então não vai poder. Compreende? Não é? Mas isso não significa que nós sejamos perfeitos, não. Estamos crescendo, confessando os nossos pecados uns aos outros, e um orando pelo outro, um realmente completando a libertação do outro. Estamos tentando crescer. Entende, irmãos? Agora, e também eu não tenho, de forma nenhuma, nós não temos, já disse no início, fórmulas mágicas da libertação, não temos. 3 passos certeiros para a libertação, nós não temos. As nossas dicas são estas que estamos dando aqui. Primeira condição para a libertação: nascer de novo. Se você não nasceu de novo, eu não posso libertar. Eu não posso libertar uma pessoa que não tem compromisso com o Senhor Jesus. Sabe? A pessoa tem que experimentar o poder de Deus. Olha, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, algumas pessoas falam: Neuza, vem orar, porque está uma pessoa assim, está dentro do quarto, não sei o que. A pessoa não era nem crente. Eu saía correndo para libertar aquela pessoa. E depois eu tentava evangelizar, né? Perdia tempo. Porque a pessoa queria alívio da dor e da opressão e não queria nada com Jesus. E eu descobri
que realmente nós temos que tratar, cuidar e libertar a igreja de Jesus. E aqueles que se convertem, primeira coisa que o pastor tem que fazer, depois de o quê? Declarar que quer aceitar o Senhor Jesus, agora você quer ser liberto dos poderes que estão segurando vocês, que estiveram segurando vocês, com quem você se envolveu. Já eu fico contente, a igreja onde eu frequento, o pastor já incorporou isso aí. Quem quer aceitar Jesus, venha cá. Aceita declarar que quer aceitar, quer pedir perdão dos seus pecados, mas não é só isso. Agora já vai renunciando Satanás, os seus demônios e todos os deuses da Umbanda, de Macumba e etc. Né? E eu acrescentaria todos esses poderes que estão teleguiando a pessoa, né? Da nova era, da pró-vida, se a pessoa já tenha feito alguma coisa nesta área. Compreende? Então, nós pedimos para aquelas pessoas para quem nós vamos aconselhar, que fizesse uma lista, sabe? Nós temos um questionário, no questionário diz, por favor, faça a tua lista das coisas, das práticas em que você se envolveu. E quanto mais a pessoa escrever, melhor. Agora, por que nós fazemos isso? Porque se você, como uma pessoa envolvida com problemas, se você já sabe diagnosticar o que é que aconteceu na tua vida e começa a colocar naquele papel, escrever, isso já é um meio caminho andado. Porque nós não podemos perder tempo 2 horas ouvindo a história da pessoa, porque eu nasci em tal lugar, porque meu pai era assim, porque não podemos. E nós estamos adiantando aqui durante esses 2 dias, não é verdade? Vocês já tiveram uma série de dicas, não é verdade? Não é? Por quê? Levamos a sério o pecado. Nós tentamos conhecer o passado da pessoa, especialmente quais aquelas aberturas que a pessoa deu para a invasão dos demônios. Nós fazemos isso. Em alguns lugares a gente vê, a pessoa cai e a pessoa chega, sai. E a pessoa ora, dizendo sai. E o demônio até sai por causa da tua autoridade. Mas logo em seguida, na esquina, o demônio volta. Porque a pessoa não cortou a razão do endemoniamento. Não fechou a brecha da sua vida. Não confessou o pecado. Dá para entender? Né? Então, por isso nós gastamos dois estudos, fizemos 2 sessões de estudos para falar sobre as causas do endemoniamento. Fizemos a oração do ventre, para saber se haveria alguma abertura lá, nos 9 meses, com a questão de rejeição, e especialmente a questão do perdão. Não adianta, irmãos, você tomar uma série de informações também sobre as razões do endemoniamento, inclusive tomar consciência de que você teve problemas na tua infância, você passou por traumas, você tem uma série de, você foi abusado fisicamente, emocionalmente, sexualmente, não é? Passou por traumas, assistiu violência em casa, sofreu terrivelmente. Fica nisso. A tua vida está cheia de feridas. E uma das coisas que o demônio ama, além do pecado, são também feridas. Ele ama feridas. Ele se alimenta com as feridas. Ele se alimenta com o pecado. O pecado não é apenas uma brecha para ele entrar. O pecado é também alimento para demônios. Você que curte, irmãos, alguns pecados, pode ser até de ressentimento. É pecado ou não é pecado? É. Água, é. Você está alimentando algumas coisas lá. Compreende, irmãos? Né? Então você precisa confissão. E você precisa o quê? Perdoar o teu agressor. E quando você perdoa o teu agressor, aí começa a cura também na sua vida. A cura interior.
aquelas feridas começam a desaparecer, porque Jesus começa a passar o sangue. E quando nós oramos pela cura interior, uma das coisas que nós enfatizamos é confissão e o perdão, né? E olhar pela fé o que Jesus Cristo faria. Compreende? Então, tudo isso são passos que nós estamos dando ênfase. Eu falei sobre renúncia, eu vou rapidamente passar aqui, confissão de pecados. Agora, outra coisa, é verificar também a limpeza da casa de vocês. Se desfazendo dos livros, das parafernálias, dos colares, das roupas, dos ídolos, das imagens, dos elementos, tanto do espiritismo, como da Umbanda, do kardecismo, como de todas as outras religiões que te prendiam, e das práticas da nova era, etc., também é uma parte. Você não pode ter nada na tua casa. Um pastor estava me lembrando, em Deuteronômio capítulo 4, tem um versículo que diz que aquele que tem o ídolo dentro da casa, tem a maldição do ídolo dentro da casa. Aquele foi muito bem lembrado, né? Às vezes, pois é, mas aquela imagenzinha pequenininha, é da minha avó, ela me deu, era de estimação, eu não creio nisso, eu não adoro, né? Mas está lá. Irmãos orientais do Japão, se você tem o Butsudan na sua casa, se você tem um trono, aqui não é trono, altarzinho dos seus antepassados, e muitos crentes evangélicos japoneses dizem, mas aquilo é para meus antepassados. Irmãos, aquilo tem maldição. Tire aquilo lá. Tire aquilo lá, em nome de Jesus. O demônio vem e diz assim, eu estou aqui porque eu tenho direito. Eu tenho direito de ficar aqui, tem minhas coisas aqui. E sabe, irmãos, eu acho que isso foi em Taiwan, em Formosa. Apareceu um espírito, e o pessoal sem discernimento nenhum, né? Eu sou espírito de tataravó que morreu, estou aqui, vim visitar vocês. Só que vocês vão ter que fazer um altarzinho no canto da casa aí, o pessoal, né? Porque eles têm o quê? Uma reverência muito grande para com os antepassados, eles fizeram. Agora, fizeram para aquele espírito que se declarou. Fizeram, sabe o que ele fez? Agora, de lá, ele controlava e manipulava todos, né? E para quem sabe, para os brasileiros isso não tem muito sentido, mas para os japoneses tem sentido. Isso eu não sei porque eu estou dizendo, mas deve ter uma razão. Identificar e expulsar os demônios. Já falamos sobre isto. Irmãos, nós devemos pedir para o Senhor, Senhor, ensine quem é o chefão que está comandando isso aqui. Quem é que está comandando o demônio, chefe desta vida, desta pessoa? Quem é o chefe? Porque os pequenininhos saem, com um grito sai, você fala, agora é quando você vai falar, eles já saíram, né? Porque são de hierarquia baixa. Mas quem é que está controlando? Pode estar dentro da pessoa como estar fora da pessoa. E nós temos que identificar. E nós temos que tirar a força desta entidade espiritual. E alguns vieram perguntar, uma pessoa veio perguntar, Neuza, então, como é que fica? O demônio fica dentro ou fica fora? Eu já falei, pode estar dentro da pessoa, habitando na região do ventre, como pode estar fora, controlando. E como é que a gente sabe que é endemoniado ou que é opressão? Porque o endemoniado tem problema de obsessão. Essa pessoa tem problema de obsessão, não é 24 horas não, 24 horas em seguida, não é. Mas se a pessoa é endemoniada, se é controlada, aqueles aspectos, aquela área de problema,
Vamos colocar uma pessoa que tem problema de glutonaria. É possível que essa pessoa não tenha 24 horas problema de glutonaria, mas de vez em quando, periodicamente, aquela compulsão de comer sem parar volta. Não é? Ou, vamos colocar assim, problema de medo. A pessoa não está 24 horas, ou vamos colocar espírito de medo. A pessoa não está 24 horas com problema de medo, ou com medo, ou 24 horas obsessivamente com medo, mas de vez em quando baixa, eu não gosto dessa palavra, vê nele um espírito de medo. Espírito, a pessoa não sabe nem o que é espírito. Um medo incontrolável, um sentimento de medo incontrolável. Isso pode acontecer uma vez por 2 meses, pode acontecer uma vez por... É um período. Estou contando fatos, sem falar dos santos. Contando milagres sem falar dos santos, né? Na necessidade. De vez em quando aquilo vem. Outro período a pessoa está bem, mas de vez em quando aquilo vem. Sabe? Incontrolável. Quando é incontrolável, comece a desconfiar. Pode ser que haja alguma coisa a mais por aí. Eu não tenho vergonha de dizer, eu tive espírito de ira. Eu não estava 24 horas irada, mas determinadas coisas me deixavam irada, e quando aquele espírito de ira me tomava, então corra quem está perto de mim. E eu sei, uma irmã fala, deixa eu sair daqui. Sabe? Como é que eu descobri isso? Eu achava que aquilo era meu temperamento, eu achava que aquilo era natural. Mas quando eu fui ler e fazer pesquisas, então vários autores diziam sobre isso. Falei assim, imagine. Eu sempre interessado nas coisas do Senhor, fazendo a obra de Deus, e eu com esse negócio, espírito de ira. Mas, irmãos, eu tive que aceitar de que realmente havia. E daí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei eu mesma a comandar. Não tinha ninguém, não estava sem pastor. Eu comecei a comandar. Em nome de Jesus, eu rejeito, renuncio. Aquilo que nós fizemos hoje. O espírito de ira na minha vida. Eu amarro e mando embora. Eu proíbo que volte. Sabe, eu fiz isso uma vez. Depois eu falei assim, olha, eu tenho que ter certeza que a coisa aconteceu. Então eu fiz isso todos os dias durante 2 semanas. E sabe, irmãos, eu sei a diferença hoje. Eu sei a diferença hoje. Isso não significa que eu deixei de ser uma pessoa com firmeza. Eu sou firme. Quando eu tenho certas coisas que eu digo não. Mas eu não tenho a ira incontrolável. Compreende, irmãos? Há pessoas oprimidas por aí, dizendo, eu não sei, vem um negócio sobre mim, eu não sei como, e é incontrolável. Eu fico paralisado, é alguma coisa que é acima das minhas forças, e eu sei na minha cabeça que a coisa está errada. Eu não consigo controlar. Comece a pensar. E comece a pensar a razão por quê. Agora, irmãos, você tem autoridade. E eu quero ensinar agora para vocês aquilo que eu chamo de autolibertação. Você mesmo se libertar. E nós fizemos. Na hora da renúncia é isso que nós fizemos. Hoje de manhã fizemos, não fizemos? Você não participou intensamente naquilo? Se aquilo que você falou comigo é verdade, você fez alguma coisa na tua vida hoje. E você tem que estar agora, se firmar naquilo. E agora, quem é que tem autoridade? Eu não sou eu, nem você. Mas o Senhor tem autoridade, tem? Não é? Então, autoridade do nome de Jesus. Autoridade no seu sangue, naquela obra que foi feita na cruz do Calvário. A morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus.
autoridade na palavra de Deus. E há vários, eu coloquei aqui na apostila, uma série de versículos que você pode usar. Os demônios tremem quando ouvem esses versículos. Sabe, gente, é tão gostoso quando a gente confronta um demônio e o demônio confirma. Uma vez eu disse assim: o que é que você está fazendo aqui, na vida dessa pessoa? Essa pessoa pertence ao Senhor Jesus. O que você está fazendo? Você já foi derrotado na cruz do Calvário. Falei para ele. Sabe o que eles disseram? Eu sei. Não, eles falaram, nós sabemos. Estava em 9, né? Nós sabemos. Nós sabemos que já fomos derrotados. Então o que você está fazendo aí? Agora sai. Em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Porque que é fato da cruz, a verdade da cruz, faz com que o demônio saia. Certo? Imposição das mãos. Cuidados. Todo mundo está impondo as mãos. No centro espírita eles dão um passe. Você vai não sei aonde, eles impõem as mãos. Não? Impõe? Vocês vão numa Ricard e eles colocam aquela mãozinha lá, a energia que vai sair da sua mão. E dentro da igreja nós temos a imposição das mãos seguras? Você não sabe quem é que está sentado aí no nosso meio. Aqui eu tenho certeza, vocês conhecem todos aqui, não sei para quem eu estou falando na realidade. E em algumas igrejas de alguns países, eles já têm as visitas do satanista sentado ao lado. E eles levam a Bíblia, porque eles são recomendados, levem a Bíblia e falem, louvado seja o nome do Senhor. E eles te responderão, olha, essa é uma carta irônica, eles te responderão com um sorriso amarelado. Isso é um trecho da carta de satanista. Vai pega o teu carro e roda até lá. Verifique como que eles se comportam. Porque esses satanistas já tinham o que? Seus espiões dentro daquelas igrejas evangélicas. Porque eles estão com o objetivo de quê? Destruir. E se nós não encararmos esse fato, sabe, nós não sabemos o que pode acontecer com a igreja de Cristo. Irmãos, não receba a imposição das mãos de qualquer pessoa que você, especialmente pessoas que você não conhece. Seu pastor, muito bem você conhece, muito bem conhece o diácono, conhece o presbítero, então receba. Eu lembro de um amigo meu, fomos uma igreja de 5.000 membros, e lá o pastor tem esse costume, pois é, ele quer que todos sejam sacerdotes, né? Essa visão de corpo. Então, quem está com problemas? Alguém levantou a mão. Quem quer oração? Tá bom, então os que estão ao redor, levante e coloque a mão e ore. E ele levantou, eu quero oração. Tinha uma senhora atrás. E quando ela colocou a mão, eu falei, tem coisa errada. Discernimento. Eu devia ter amarrado aquilo lá, não sabia. Sabe? Mas a partir daquele momento, esse moço começou a ter problemas. E uma hora, depois, acho que uma semana depois daquilo, eu falei, você me dá licença? Eu repreendi e mandei embora aquele negócio que estava nele. Daí ele ficou normal. Sabe? Dentro da igreja de Cristo. Não receba qualquer. E como é que nós podemos nos defender diante disso? Né? Amarre em nome de Jesus tudo aquilo que não é de Deus. E mesmo você, quando está impondo as mãos, Senhor, eu não quero passar nada que é meu, eu quero passar aquilo que é teu, em nome de Jesus. Né? Amém, irmãos? Então tomar cuidado. O Derek Prince, ele foi orar para uma pessoa que estava chorando compulsivamente. Ele foi orar, repreender aquilo que estava nele. Daí ele saiu de lá chorando. E ficou chorando 2 semanas, ele não entendeu por quê. O que está acontecendo comigo? Olha, imposição das mãos. Foi uma experiência bilateral.
Então ele recebeu alguma coisa. E deve haver uma razão. Ele me explicou a razão por quê. Não é? A reação dos espíritos. Nós temos tantos tipos de reações do espírito mas uma das coisas que os espíritos gostam de fazer, especialmente pegando as pessoas mais inexperientes, eles gostam de intimidar. E existe por aí o pessoal dizendo assim: toma cuidado, olha, a tua vida tem que estar bem limpinha, porque senão Satanás acusa você. E isso é verdade. Mas, sabe, irmãos, quem são eles para falar contra você? É verdade, a tua vida você não pode ter brecha. Mas o zelo pela santidade não pode te intimidar para fazer a obra do Senhor. Dá para entender o que eu quero dizer? Porque às vezes eles falam mentira, sabe? Eles falam: você tem tal pecado, e na realidade é mentira, para ver primeiro como é que a pessoa reage. Entende, irmãos? Agora, se realmente você tem pecado, você não tem autoridade, não é? Porque eles distorcem. Uma moça estava de calça comprida, e ela pertencia a uma igreja que estava discutindo: calça comprida é pecado, não é pecado, aquela coisa, né? E ela foi expulsar o demônio. O demônio falou assim: você pode me expulsar vestido desse jeito? A conclusão dela qual foi? Ela foi ficando intimidada, e ela saiu com a conclusão: pois é, calça comprida não é de Deus. Tá certo isso? Tá certo isso? Né? Uma moça de origem Assembleia de Deus, uma médica, ela estava com um anel. O demônio fala a primeira coisa: o que é isso aí, hein? Eles fazem essas coisas, sabe? E querem ainda reduzir o pessoal, prender o pessoal com legalismo. Compreende? E aquele demônio que diz assim: pois é, olha, fulana está com a bota, a minha bota. E começou agora a tradição: as botas são do diabo, são do demônio. Eles contam mentira, né? E muita gente vivendo a doutrina de Satanás e de demônios. Agora, nós não podemos ser intimidados. Eu lembro muito bem de um pastor. O demônio falou assim: pois é, o senhor não pode me expulsar, o senhor está em dívida. Coitado, o homem lá comprava aquelas cadernetas antigas, né? E pagava no final do mês. Mas isso não era usos e costumes de muita gente no passado? Hoje a gente tem credit card. Naquela época era caderneta. E o diabo torceu. Agora ele foi inteligente, né? Não se intimidou. Se eu tenho dívida, não tenho dívida, não é da tua conta, viu, demônio? Você pode sair, em nome de Jesus. E é mesmo, certo? E é uma senhora que estava com peruca, o demônio fala assim: olha lá, ela com a minha peruca. E aquela senhora que estava acompanhando uma pentecostal, ela disse assim: olha, seu demônio, você não tem nada, nem o inferno é teu, pode sair, né? A Mático não falou que os demônios estão de aluguel no inferno? É verdade, nada é deles, né? Mas então eles contam, eles usam essas nossas ignorâncias, os nossos medos, as nossas limitações, as nossas dúvidas para nos intimidar. Nós não somos perfeitos, sabe? Então não vamos aceitar intimidações deles, especialmente quando eles começam com aquela voz assim meio de coisa espiritual. Leia Lucas tal capítulo. A pessoa é neófita no expulsar demônio, então vai lá, Lucas tal lugar. Agora ajoelha e ora. Irmãos, o que é isso? Ou eu só saio daqui se você orar de joelho.
E alguém foi orar de joelho. Daí o demônio falou: daqui eu não saio. Você está me obedecendo? Sabe? Essas são coisas assim, meio infantis, mas é muito importantes. Não dá conversa a eles. Em nome de Jesus. Você não precisa da informação deles. Em nome de Jesus. Tá certo? A palavra de Deus dá e Deus dá a revelação. Ok? Então, quando nós estivermos iniciando no nosso ministério, vamos lembrar de todas estas coisas. Outro, lugar infestado por demônios tem que ser limpo. E eu antigamente pensava assim: lugar infestado por demônio é o lugar onde os endemoniados moravam. E é verdade, muitas vezes uma pessoa endemoniada deixa a casa infestada de demônios, porque ele não fica sozinho, são vários companheiros que estão lá, e a casa é o problema. Mas sabe, muitas vezes nós temos problemas nas nossas casas também. De vez em quando nós temos que limpar as nossas casas, a partir da nossa, de dependências principais: sala, quarto, cozinha, banheiro, aquele quartinho de depósito, sabe? Todos os ambientes nós temos que limpar. Agora, existem casas consagradas. Eu conheci uma irmã, disse: Neuza, estamos recebendo a casa de herança, mas toda vez que nós vamos discutir sobre esta casa, existe briga. O pai era espírita e construiu a casa para unir a família. Construiu a casa para unir a família. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? É desunião, é briga. Até hoje está fechado. Não consegue vender, não consegue alugar e ninguém consegue ter aquela casa. Mas sabe, irmãos, é isso que o inimigo faz. E as casas marca, com pontos, dizendo: isto é consagrado a tal entidade. Nós temos que descobrir estas coisas e quebrar estas coisas e anular estas coisas para que a casa seja liberta, né? Eu limpo de vez em quando a minha casa. Aliás, toda vez que eu vou viajar, se eu vou no hotel, se eu fico na casa, num quarto, Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu declaro neste lugar o teu senhorio. Estou certo? Senhor, eu declaro neste quarto o teu senhorio. E todos aqueles que foram enviados de antemão para me perturbar à noite, e todos aqueles que estão escondidos aqui, podem sair agora, em nome de Jesus. Este lugar é o lugar do Senhor. Assim eu durmo. Sabe? Né? Agora nós temos que fazer isso nas nossas casas, especialmente nas casas das pessoas que estão tendo libertação. Porque senão a pessoa sai bem e volta para casa, a casa é o foco, né? E outra coisa também, quando estamos expulsando demônios, irmãos, você vai dizer: olha, você não vai para casa, hein, agora, em nome de Jesus, nem para a minha, nem na casa do fulano, porque eles fazem isto. Tá, eu saio daqui, mas eu estou lá, eu espero lá dentro da casa. Saio daqui e vou para banheiro, eles mesmos falam, sabe? Eles são não tem muita inteligência, então, os de inteligência curta, né, especialmente, então eles ficam no banheiro, eles falam, né? Agora, outra coisa também, quem entra no Ministério de Libertação, nós oramos dessa forma, vocês aprenderam? Se vocês não codificaram aqui dentro, pelo menos nós fizemos na prática aqui. O que nós fizemos? Nós pedimos para que nós proibimos qualquer retaliação. Foi ou não foi? Prestaram atenção? Então, se você está no Ministério de Libertação, você vai entrar, você vai orar por pessoas perturbadas. Você fala, você diga: olha, eu proíbo qualquer retaliação como resultado desse ministério, em nome de Jesus. Vocês estão proibidos de atingir a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Você não vai tocar na minha posse, nem no meu carro, nem nas minhas coisas. E tudo que está debaixo da minha responsabilidade, você não vai tocar, em nome de Jesus. E nós falamos, eles respeitam. Agora, eu estou lembrando de uma história. O Kevin Kudo, filho do Ken Kudo, está na universidade. Coitado, um dia apareceu, disse que falou assim para o pastor Oswaldo Prado, que estava também nos Estados Unidos: o pastor, ore por mim que eu estou deprimida.
estou deprimido. Tenho certeza que minha mãe está expulsando demônio lá no Brasil. Sabe, esse tipo de coisa pode acontecer, né? Nós proibimos, às vezes nós somos atingidos, mesmo assim somos atingidos, mas somos atingidos, então nós vamos ficar com braços cruzados? Não, eu digo, pode acontecer o que acontecer, eu não vou parar, até o Senhor me dizer, pare, não vou parar, em nome de Deus, eu estou em guerra, não tem volta, até o Senhor dizer, agora tá bom, para, né? Assim eu paro. Quando o chefão falar para, eu paro. Quando o meu capitão general falar para, eu paro. Assim não paro. Irmãos, nós fazemos aconselhamento, gastando tempo com pessoas. Mas sabe, irmãos, estou orando a Deus. Senhor, a necessidade é tanta. Por exemplo, aqui, nós falamos 40, tem 60, ou quase 60. 40 pessoas aconselhadas, nós temos, e às vezes tem 100 pessoas, 120, tivemos que, numa igreja que fomos 2 vezes, porque naquela igreja estava o capa preta, olha, por favor, não me entendam mal, estava o capa preta, tinha a feitiçaria de São Cipriano naquela igreja, e nós tivemos que fazer aconselhamento em 2 fases, num fim de semana, e outra vez tivemos que voltar 3 dias. Então nós estamos orando, Senhor. Senhor, ensina-nos uma forma de atender esse pessoal, maior número de pessoas possível. Compreende? Sim, aumentar o número da equipe também, mas não é só. Por isso, irmão, hoje, por exemplo, nós fizemos aquela renúncia longa. Foi 7 páginas. Eu sei que muitos de vocês receberam libertação por causa daquela oração. Eu creio. Eu quero confirmação mais tarde. Mas nós estamos pedindo a Deus. Deus mostre uma forma de fazer em grupos. Agora, um dos nossos elementos que trabalha com a Igreja Renascer, que é grande, ele já não está fazendo 1 a 1. Ele está fazendo em 10, em 20, em 30 pessoas. Sabe? É isso que nós temos que começar a aprender. Estamos orando, eu não sei como é que vai acontecer. Alguém diz assim, olha, Neuza, tem uma igreja que está te convidando, é 3.000 membros. Para mim, sempre eu falo assim, 300 ou 400 é um bom número. Mas 3.000, como é que eu faço? Deus tem que dar um jeito de nos mostrar como é que devemos fazer. Compreende, irmãos? E nós estamos pedindo ao Senhor o que fazer, como fazer. Mas quem fez aquela renúncia de hoje, eu espero que no aconselhamento não vá repetir novamente aquilo que fez. Está bem, irmãos? Senão você estaria invalidando aquilo que já fez. Mas você pode dizer, Senhor, eu afirmo, reafirmo aquilo que fiz em grupo hoje. Em nome de Jesus. E faz aquilo que não fez. Mas olha, é mais ou menos completo aquilo que nós fizemos, hein? A não ser que você tenha realmente se envolvido com determinadas entidades de uma maneira muito específica. Hoje nós fizemos renúncia e fizemos a quebra da maldição. E foi mais ou menos completo hoje. Tá certo? A não ser que você seja muito complicada ou complicado e tenha outras coisas. Irmãos, no ministério de jejum, de libertação, é importante jejum e oração. Não tem jeito. E o jejum é alguma coisa que nós esquecemos como igreja evangélica. E nós temos que resgatar isso aí. Os coreanos sabem jejuar. Não é 1 dia nem 2 dias. Eles jejuam 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Por isso, os ares da Coreia estão limpos. A palavra é pregada e tem poder e consegue atingir as pessoas. Todas as igrejas, quase todas eu creio, não posso dizer todas, igrejas têm reunião de oração às 5 horas da manhã. Deus fez uma coisa, uma revolução naquele lugar. Sabe, irmãos, satanistas fazem jejum, candomblistas jejuam,
Umbandistas jejuam, né? Kardecistas jejuam, espíritas, eles jejuam. E a igreja de Cristo? O Senhor disse: chegará o dia em que o noivo será retirado, e nesses dias jejuareis. E nós temos que aprender a jejuar. O que é jejum? Se abster de comida. Para quê? Para não satisfazer o seu eu, não é? E também para dizer: eu me controlo, eu tenho poder, quer dizer, pelo Espírito Santo, por Deus, eu tenho controle sobre os meus apetites. Jejue de televisão. Televisão é uma desgraça, viu, irmãos? Desculpe, mas é. Jejue também do sexo. A palavra de Deus diz, não diz a palavra de Deus? Você não deve ficar devendo favores, né? Os deveres, a sua esposa, ao marido. Mas a não ser que você separe o seu tempo para oração, não é? Mas o Senhor está o quê? Recomendando também jejuar. Tudo aquilo que gratifica o teu corpo. Porque é através dos olhos, através das emoções é que entram os demônios. Quando você curte aquelas coisas. Mas, irmãos, o Senhor quer que a igreja descubra a dimensão do jejum. E a igreja se torne poderosa. Amém? Agora, depois então da libertação, o que você faz? Irmãos, não existe atalho na vida cristã. E eu agradeço a Deus por isso. Não existe fórmula mágica. Não existe 3 passos para a libertação efetiva. Eu ainda não descobri e pretendo não descobrir. Pretendo mesmo. Irmãos, olhe, continuidade, perseverança, constante vigilância e necessidade de acompanhamento. Você tem que estar num grupo dentro de uma igreja, inserido dentro de uma igreja, compartilhando as suas coisas, os seus problemas com o pessoal da sua igreja, pedindo oração. E o estudo da palavra é alguma coisa fundamental. Se nós não conhecemos a palavra, nós nos enfraquecemos. E como a Lilian estava dizendo hoje, palavra, não a letra, mas palavra vivificado pelo Espírito. E eu coloquei aqui, não sei se está, acho que está no teu ou não? Acho que não está. Obrigada. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu coloquei, eu acho que não coloquei, eu pensei que tivesse aqui, eu estou com uma folha diferente, mas irmãos, eu sei que muitos de nós não lemos a palavra, porque nós não temos orientação para ler a palavra, mas eu descobri uma coisa muito boa num livro. Antigamente eu fazia assim, eu lia o Velho Testamento e o Novo Testamento, e depois quando chegava naqueles números, naquelas, né, aquilo era enfadonho para ler, não era? Verdade? Ou só eu que sentia enfadonho? Então, descobri uma irmã americana que disse o seguinte, olha, ela dá essa seguinte sugestão: segunda-feira, Pentateuco; terça, Evangelhos e Profetas Menores; quarta, livros históricos; quinta, poéticos; sexta, profetas maiores; sábado, Atos e Epístolas. Entende? E assim você vai lendo. Se você lê 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteirinha, de uma maneira gostosa, porque um dia você está lendo o Velho Testamento, outro dia o Novo Testamento, você vai para o livro de histórias, você vai para epístolas, você vai para os evangelhos, entende? Não é? Discipulado, grupo de apoio é muito importante. Então, olha, eu não estou de forma nenhuma desfazendo os programas de igreja. Procurem se enfronhar dentro dos programas de igreja. Eu tinha por muito tempo, muitos anos, uma companheira de oração. Então, uma vez por semana,
eu tirava 1 hora, ou mais de 1 hora, e nós orávamos, e nós crescíamos juntas. Agora, como nós temos telefone, nós podemos orar pelo telefone, né? Em São Paulo, aqui no interior, não sei se existe esse tipo de facilidade para todos. Mas telefone, por telefone, em vez de fazer fofoca, a gente estava orando, né? E você pode alcançar várias regiões. Apropriar-se continuamente da libertação que foi feita. E dizer, agradecer a Deus, Senhor, eu te agradeço pela libertação experimentada. E dizer para o inimigo, olha, naquele dia eu me libertei, em nome de Jesus. Né? E usar Salmo 91, como nós fizemos, usar o texto da autoridade do crente para dizer para Satanás, Satanás, estou sentado junto naquele assento adjunto de Jesus Cristo, né? E usar a armadura do crente, Efésios 6, 10 a 20, e usar a oração de guerra. Daqui a pouco o Dr. Milton vai fazer a oração de guerra, nós vamos fazer em conjunto a oração de guerra. E essa oração de guerra é uma oração poderosa. A primeira vez que eu fiz aquela oração, eu senti uma libertação muito grande. De vez em quando eu volto. Mas vocês, eu sei que vocês fizeram hoje uma série de a renúncia, e já na hora da renúncia, nós falamos, todas essas entidades envolvidas eu mando embora. Não foi assim que nós fizemos? Foi? Vamos supor que daqui 10 dias... Você está sentindo totalmente irritado. E você diz, mas eu não sou irritado. E por que eu estou tão irritado? O que você faz? Para. E fala assim, em nome de Jesus, eu não aceito essa irritação agora. Toda investida de espírito de irritação agora, eu renuncio em nome de Jesus. Você sai da minha vida. Eu te amarro e mando embora para aquele lugar determinado por Jesus. E proíba a tua volta. Você deve fazer isso aí. Amém? Não é? Nós vamos fazer isso daqui a pouco. E busca da santidade na motivação da vida e do ministério. Olha, Deus não está olhando as aparências, não, irmãos. Deus está olhando o quê? Os corações. Certo? Não é? Então, o que está por trás? O que te move a fazer as coisas? Isso é que nós temos que buscar. Perguntar, Senhor, é uma motivação correta? Ela é santa? Eu estou fazendo isso para aparecer, para achar que eu sou bonito, que eu sou bacana? Ou eu estou realmente fazendo tudo isso porque eu te amo? Sabe? Irmãos, eu quero contar uma história, ilustrar a história, isso aqui, com a história do senhor chamado, um pastor chamado Ernest Rockstar. É muito importante. Este homem, antes de falar isso, deixa eu falar, porque senão eu vou esquecer aquilo que a Magnólia... A Magnólia disse o seguinte, ela está dizendo o seguinte, eu estou vendo, é membro de uma equipe minha, eu estou vendo uma grande cachoeira caindo sobre todos e rebatendo se espalha por toda a região. Eu vejo a glória de Deus sobre o santuário. Glória a Deus, né? Isso é consolo, não é? Amém, glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória ao Senhor, né? Mas irmãos, este homem, eu conto essa história, toda vez eu conto essa história, eu faço questão de falar isso aí, porque este era um homem pastor que tinha ministério de libertação, só que ele vivia doente, era um homem com problema de mau humor, ultra crítico. Então, quando ele era convidado fazer a conferência de libertação, dia inteirinho ele ficava deitado porque era doente, à noite ele se levantava e falava. E a família dele diz que vivia fugindo dele por causa do mau humor dele e temperamento curto, né? E ainda ultra crítico. E este homem fazendo libertação. Um dia ele estava lendo um livro chamado A Guerra contra os Santos. Este livro é um livro clássico de batalha espiritual, muito abençoado. Este homem está em inglês, infelizmente não em português. Mas este homem estava lendo o livro e de repente ele começou, né? Leu. Ele chegou num lugar e disse, mas parece a minha história. Mas será que é isso mesmo? Leu, releu, parece minha história.
E um dia ele falou assim, deve ser isso mesmo. Agora eu tô chegando a certas conclusões, deve ser isso mesmo. E um dia ele mandou todo mundo dormir cedo. Vão vocês, todo mundo dormir cedo. Vão dormir. E ele ficou sozinho no escritório dele. E lá foi falar com Deus. Diz que ele enterrou o seu rosto no tapete e começou a orar a Deus. E depois de orar a Deus, ele falou assim: olha, seus demônios de enfermidade, demônios de mau humor, demônios que me perturbam com o meu temperamento, e essa justiça, essa espírito ultracrítico, né? Todos vocês agora saiam da minha vida em nome de Jesus. Não tenho nada a ver com vocês, sai agora. Ele levou um susto tão grande pela grande mudança que aconteceu na vida dele. Ele falou: poxa, mas será que é isso mesmo? Depois de 2 meses, ele estava doente, agora de vista, e foi para o doutor. Doutor, estou com um problema na vista. O doutor lá, o oftalmologista, olhou. Você não tem nada não. Mas eu não estou, eu tenho dores, não enxergo. Mas você não tem nada. Ele voltou para casa. Será que é aquilo que eu estou pensando? Vocês pensaram? Não é? Voltou lá e foi lá. Ele fez autolibertação. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de enfermidade. Sai agora de mim em nome de Jesus. Né? Com isto, irmãos, ele descobriu que libertação é alguma coisa que você, o quê? Tem que praticar constantemente. Há 20 anos atrás, ele tinha sido liberto. Mas alguns voltaram e ficaram lá quietinhos, com cara de santo, viu? E agora, irmãos, ele disse o seguinte, ele fez um levantamento da vida dele. Ele colocou todos os aspectos da vida dele na presença de Deus. Ele declarou o senhorio de Jesus em todos os aspectos da vida dele, pedindo perdão daqueles aspectos que ele havia dado a Satanás. Relacionamento, relacionamento com amigos, com colegas, com a igreja, com a família, sabe? A questão do humor, colocou tudo nas mãos de Deus. E sabe, irmãos, ele diz que depois daquilo, ele começou a ter uma vida de uma comunhão tão íntima com o Senhor. Parecia ele andando, ele usa exatamente essa figura, andando sobre um campo, cheio, lindo, céu aberto, cheio de sol, e parecia que aquele sol era, quer dizer, ele recebia aquele sol, não é? Como o amor, não, recebia o amor de Deus como se fosse aquele sol, direto de Deus. E ele remoçou uns 20 anos, gostoso, né? Remoçou uns 20 anos, e trabalhou para o Senhor, remoçado com todo vigor. E ele faleceu em 1986. Ele tem um livrinho pequenininho, de uns 15 páginas, um livretinho, e aquilo foi tão ilustrativo para mim. Falei, eu vou compartilhar com os irmãos. Entende, irmãos? Dá para entender? Isso é autolibertação. Agora está nas mãos de vocês, aquilo que tem que fazer, né?